Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, quadrinho em que a gente traz aí as análises, as notícias do que aconteceu com o Liverpool no meio da semana. Começar já deixando aqui agradecendo muito ao Nicolas, outro integrante do nosso podcast que gravou o último Direto de Liverpool, porque eu estava impossibilitado devido a demandas aí de faculdade e tudo mais. Então agradecer a ele, foi bem demais o episódio. 17 mil plays no Spotify, mais de 200 views aí no YouTube. Então, manteve um excelente padrão, o Nicolas, como sempre. Então, agradecer já demais ele. Mas estou aqui para falar então sobre esse empate do Liverpool com o Sunderland em Anfield pela Premier League, 1-1. Um resultado ruim, uma atuação que não encanta, mas dado o fundo do poço que foi aí o 3-0 pro Forest, 3-0 pro City, o 4-1 pro PSV, um problema, mas dos males o menor das últimas rodadas aí. O Liverpool não jogou bem, não atuou bem. Acho que sofre o gol numa bobeira do Van Dijk, é verdade. Não foi um jogo que o Liverpool foi sempre ameaçado ou dominado, como foi em outras partidas, mas sofreu bastante. E 2 bolas na trave, basicamente, do Sunderland. Mas o lance do gol é um erro do Van Dijk, é certa displicência do capitão do Liverpool. Dá azar da bola bater nele, desviar, então é aquilo que eu sempre falo, não é só um fator, você tem mau desempenho dos jogadores, você tem o slot não conseguindo dar um jeito no time, você tem algumas decisões estranhas e você tem também o imponderável, o azar, que parece que quando o time tá mal, as coisas desandam mais ainda, fazem questão de serem mais cruéis e piorar ainda. Assim, o Sunderland tem tido uma boa campanha, tá? Ele tava brigando para entrar no G4, enquanto ganhava do Liverpool, estava passando o Chelsea entrando no G4. Então não é, apesar de ser uma equipe que acabou de subir da Championship, não é uma equipe que tem sido o saco de pancada de ninguém. Pelo contrário, tá indo muito bem, já não vai ser rebaixado com certeza e tá brigando por vaga em competição europeia. Acho que isso a longo prazo não se sustenta, assim. Não acho que o Sunderland termine a temporada em quinto, quarto, sexto lugar para pegar uma vaga nas competições europeias. Mas é uma equipe que mostra uma consistência em termos de ponto. O próprio Slot destacou que eles só tomaram mais de um gol pouquíssimas vezes na Premier League, e quando tomaram mais de um gol foram 2 gols. Eles já empataram com o Arsenal, se não me engano. Então é uma equipe que tem tido uma constância ali em termos de resultado de pontuação. É uma equipe muito física, é uma equipe que sabia muito bem o que queria fazer dentro do jogo. Eles conseguem esse gol, depois recuam, conseguem sustentar até bem a pressão que o Liverpool fazia, uma pressão não de criar grandes chances seguidas, mas de realmente domínio territorial ali, né? Eles se fecharam, o Liverpool domina no próprio campo do adversário e começa a fazer cruzamento, vem uma sequência de escanteios, o Slot destacou isso, que podia ter, por essa pressão, por esse abafa, ter saído com a vitória, mas o Liverpool não cria em proporção como já criou em outras vezes. Sobre o Slot, sobre o Klopp, é um time que tinha o domínio ali. Muito mais parecia que, tipo assim, o Sunderland tá conseguindo resultado, ele vai se fechar. É um time muito físico, tem um futebol que é muito característico dessa Premier League desse ano. Lateral na área, zagueiros altos e bons de jogo aéreo, um time muito físico, que tem sido um padrão difícil do Liverpool enfrentar. Tem sido uma recorrente. Tem sido recorrente isso na temporada, o Liverpool ter essa dificuldade de enfrentar times desse modelo, que é um modelo que tem sido aí meio que tá no auge, tô ali no hype ali da Premier League, para times que não tem talvez a qualidade para você enfrentar as grandes equipes com a bola no chão, você tenta um jogo físico, na bola aérea, a ligação direta, no latereio, na bola parada, tem sido algo recorrente na Premier League, que já era aí há algum tempo e vinha dando uma decaída quando você tinha times que, como o Brighton, que sempre praticou futebol, seja com De Zerbi, seja com Potter, que não era um time nesse estilo, quando você tinha o Southampton em algum momento jogando um futebol que também não era esse estilo, você tinha times que eram sensações em alguns momentos que não praticavam esse futebol, mas isso veio aí de volta. A gente tinha talvez o que eu me lembre alguns anos atrás, um time que era esse padrão e conseguiu algum resultado foi o Burnley do Sundays, que chegou a jogar a Europa League, se não me engano, mas
eu acho que vinha para uma outra corrente que se quebrou nesse momento e volta a ser isso. E mérito deles, tá? Eu acho que eles não sofreram em grande propulsão, assim, com os ataques do Liverpool, mas o Liverpool tinha um domínio e, de fato, talvez uma competência maior numa bola parada pudesse ter saído com essa vitória. Saiu com um empate, e acho que aí tem méritos do Wirtz nisso. O gol não foi dado para ele, aparentemente foi dado como gol contra, mas ele recebe uma bola, ele tem uma calma ali dentro da área, de dar mais um corte, e a bola desvia e vai pro gol. Eu acho até que você podia ter mantido o gol dele, mas, enfim, critério aí da Premier League. Então, é uma participação dele, um brilho individual no jogador, e o Slot comentou isso na coletiva pós-jogo. Ele fala que quando você tá jogando contra uma equipe que tá jogando nesse estilo de jogo, ele fala que ele tira o Gakpo para pulsar lá, porque tem duas formas de você conseguir sair com o resultado ali. Ou você vai na bola parada, que era o escanteio, que não deu certo, ou você precisa de uma magia individual de um jogador. Alguém que consiga fazer um drible, que ache um passe que outras pessoas não vão ver, para você conseguir criar essa chance no meio de tantos jogadores ali atrás, concentrados para tentar impedir que aquilo aconteça. Então você precisa de um jogador que consiga algo diferente. E o Wirtz conseguiu nesse lance. O gol não foi dado para ele, mas ele conseguiu nesse lance. O Jones também, acho que vale destacar isso. Apesar de em alguns momentos o Liverpool me parecer um time que muito toque pro lado, que não tinha ali uma intensidade na hora de você criar um senso de urgência, talvez essa seja a palavra, não intensidade, um senso de urgência em alguns momentos, era um time que se mostrou disposto a brigar. Assim, e o lance do gol, acho que o Jones vai muito bem nisso. Ele recupera a bola numa bobeira, no campo de ataque, numa bobeira ali do defensor do Sunderland, mas vai muito bem. Eu acho que isso é se destacar. O Jones ele tem vários problemas, tá? Ele não é brilhante ofensivamente, ele não é brilhante defensivamente, ele tá longe de ser um cara que a gente quer que seja titular no Liverpool, não tô pedindo pra ele ser titular, mas nesse lance, em alguns momentos, ele mostra essa capacidade, essa disposição a brigar, a enfrentar as adversidades. E eu acho isso um ponto bem interessante da gente observar, que em alguns momentos talvez o Liverpool precise de peças assim nesse elenco. O Gravenberch é muito bom, mas ele não é um grande cara para parar jogadas. O McAllister é a mesma coisa. Não tem, a gente não tem esse cara que a gente tinha talvez no Fabinho, no Milner, no Henderson, no meio-campo do Klopp, que eram jogadores muito físicos. Respondendo uma questão sobre ele trazer o Salah do intervalo. A gente sabe que o Salah tem começado no banco nesses últimos jogos, e o Slot fala que era dá a entender que é meio que estancar uma sangria de estar tomando muitos gols. A gente sabe, e até na temporada passada, o Salah deu uma entrevista que foi até considerada em algum momento como uma pequena cutucada no Klopp, quando ele estava rendendo muito, produzindo muito, assim, futebol de bola de ouro. Ele fala que era mais fácil fazer isso quando você tinha menos preocupações defensivas. Então ele dava a entender que o Slot tinha dado mais de liberdade para ele ofensiva, ó, volta menos aí, e ele conseguiu produzir. A questão é que o Salah não está em boa fase, ele não está produzindo, ele entra nesse jogo e não produz, e defensivamente falando, o time cai. Então o Slot fala que tinha botado o Szoboszlai pela direita para tentar ali ter mais consistência defensiva, e isso o Szoboszlai acho que vai com certeza entregar mais do que o Salah por ali. E ele fala essa questão do Gakpo, de que ele precisava de um cara para talvez trazer algo diferente para criar esse lance. E ele traz o Salah, centraliza o Wirtz, bota depois o Jones e tudo mais. E aí daquele lado ali sai o gol do Liverpool, num lance de muito mérito do Jones e de calma e qualidade do Wirtz. Mas tudo isso podia ter sido perdido num contra-ataque de escanteio, que o Arne Slot comenta sobre isso também, em que depois no escanteio o goleiro segura a bola, aciona um jogador do Sunderland completamente sozinho, ele consegue passar do Alisson e ele chuta meio mal, perde uma chance inacreditável, mas o Chiesa tem o mérito de vir correndo o campo inteiro atrás dele e tirar essa bola antes que ela fosse pro gol. E esse lance para mim do Chiesa, essa questão do Jones no lance do gol, são coisas que me fazem pensar aí sim na decisão do Slot. Eu não sou um cara, não vou falar aqui que eu sou um analista tático e tudo, e eu sei resolver tudo que está acontecendo no Liverpool. Eu acho que é um emaranhado. Você tem jogadores que estão em uma fase, você tem momentos de confiança, e o Arne Slot fala isso também na coletiva pós-jogo, quando ele diz que os times estão vindo a Anfield considerando que eles podem ganhar do Liverpool. Eles não acham o Liverpool imbatível. Porque o Liverpool, quando ganhava os jogos no início da temporada,
era num sufoco danado. Depois disso vem uma maré de sequências ruins, vem goleadas em alguns momentos, placares elásticos dos adversários, em casa, fora de casa. E isso, o adversário não vem mais, nossa, eu estou com medo porque a gente vai pegar o líder da Premier League, o campeão da Premier League da temporada passada. Não, ele vem tipo assim, cara, esse time tomou 4x1 no PSV. Se a gente conseguir implementar o nosso jogo, se a gente fizer o nosso esquema direitinho defensivamente, pintar uma chance, a gente pode sair daqui com resultado. Isso aumenta a confiança dos adversários e diminui a confiança do Liverpool. O Alisson falou sobre divididas no jogo contra o West Ham, de comemorar divididas, de você voltar para um básico ali, talvez, de tentar realmente reanimar o elenco. E eu acho que isso o Arne Slot, eu posso dizer que pra mim ele tá errando, tá? Porque ele deixar o Salah no banco não é um problema, o Salah não vem bem, eu não sei como é que isso cai internamente, mas isso eu nunca vou saber, eu não tô lá. Mas se a questão que eles falam disso, de você ter essa consistência, essa disposição pra pressionar, pra ganhar divididas. Cara, o Isaac fez o gol no último jogo, tá? Contra o West Ham. Mas o Isaac não fez um bom jogo agora. E ele não vem desempenhando ou mostrando, assim, uma capacidade de se conectar com o time do Liverpool até o momento. Não tô dizendo que ele não vai dar certo, que ele é ruim. Mas o Ekitike vinha mostrando isso, sabe? Pelo menos a capacidade de brigar, de se conectar. O Ekitike também caiu um pouco de produção. Mas eu acho que essa o Isaac assumir essa titularidade de repente, não condiz com esse discurso, sabe? É muito mais algo tipo assim, ele foi a maior contratação da história da Premier League, ele é o camisa 9 do time, ele veio para ser o titular, então a gente vai tentar botar ele aqui e fazer ele encaixar. Beleza, mas vai contra esse discurso, sabe? Porque o Ekitike vinha produzindo mais do que ele dentro de campo. E principalmente não é nem o fato do Isaac ser parada e depois vai caindo, mas o time não cai como um todo, e ele não tem essa chance por mais minutos. Falei do Jones nesse lance da briga do gol ali, né? Quando ele recupera a bola no lance do gol. Mas e o Chiesa, cara? O Chiesa entra sempre no final do jogo, fez gol, deu assistência e participou de vários momentos. Ele sempre entra no final de jogo. Ele sai arrancando do ataque até a defesa para salvar o Liverpool de perder esse ponto. E na próxima partida ele não vai entrar de novo. Ele vai entrar com 80, com 70. Nem tô falando que o Chiesa é espetacular, que ele vai resolver os problemas do Liverpool. O Liverpool vai ganhar todas as partidas da Premier League com o Chiesa titular. Não é o caso. Mas ele mostra um empenho, posição pra brigar, que em alguns momentos está faltando nesse time. Com esse senso de urgência baixo. E ele mostra isso. Ele, o Jones, o próprio Ekitike. Então eu acho que é válido você dar minutos a esses jogadores, sabe? Da mesma forma que ele bancou o Salah, cara, não tem ninguém que seja mais difícil você bancar no Liverpool do que o Salah. Porque o Salah é a cara desse time, é o maior artilheiro do Liverpool aí na era Premier League, é um dos grandes ídolos do Liverpool da história e um dos maiores do século XXI. E você banca ele com o maior salário do elenco depois de ter feito a temporada que fez. Se você tem peito pra fazer isso, cara, você tem que ter pelo menos pra falar, ó, Gakpo, você tá, eu gosto de você, eu tenho confiança em você, mas o Chiesa tá pedindo pra ter uma chance, sabe? Porque ele tá mostrando muito empenho, muita briga. Olha o que ele fez no final do jogo. A mesma coisa em outras posições. Então acho que tem muita coisa errada no Liverpool. Eu não sou o cara que bate sempre no slot. Eu acho que não é só uma questão dele. É uma má fase de jogadores. Pode ter uma questão interna, anímica que a gente não sabe. Pode ser a galera pode não estar mais fechando com o slot, ou pode ter um problema de ego dentro do elenco com quem chegou, com quem já estava. A gente não vai saber disso até, sei lá, tudo de errado, o slot seja demitido, a gente não vai saber disso. Mas é um conjunto de fatores. Mas acho que se a ideia é você ter ali o ânimo, você voltar a brigar, você voltar a ter presença física ali, por que você não dá chance aos caras que estão mostrando essa capacidade? Não digo técnica, digo anímica. Que é o Chiesa, que é o Jones, sabe? O Ekitike, esses jogadores. E aí, a gente vai ter que ver como que isso dá dentro de campo. Eu acho que, olhando para um panorama geral, esse jogo não foi o problema. O problema foi ter perdido de 3x0 pro Nottingham Forest, ter perdido 3x0 pro City, ter perdido pro Crystal Palace, de ter perdido esses outros jogos. Se empatar com o Sunderland dentro desse contexto, dentro de casa, seria até um resultado ok se a gente estivesse no G4, por exemplo. Mas não é o caso. A gente está numa crise. Eu acho que o Liverpool ainda vai brigar por Liga dos Campeões e acredito até que termine entre os 5 primeiros e consiga essa vaga. Hoje diminuiu um ponto a diferença, né? Porque o Chelsea perdeu, então você diminui um ponto ali de diferença. Você pode olhar por essa ótica e pensar que é um ponto ganho na briga pela Champions League. É óbvio, acho que a briga pelo título hoje, 11 pontos do Arsenal, e não dá nenhum indício de que vai acertar e que o Arsenal vai decair tanto a esse ponto.
Então acho que briga por título hoje é você olhar e superestimar o que esse próprio time tem mostrado que pode fazer e subestimar o Arsenal, que não é o caso que eu tô fazendo aqui e nem quero fazer. Então acho que a gente tem que pensar em briga por G4. Olhando pro G4, o resultado é que você pega um adversário direto nessa briga, dentro de casa, acaba saindo com um ponto e diminui a diferença pro G4. Mas o desempenho não foi bom, o clima não é bom, ninguém fica feliz vendo esse jogo. Acho que a própria torcida do Liverpool lá na Inglaterra olha esse jogo com muito mais desânimo do que qualquer coisa. E acho que é hora do Slot talvez entender que não é só uma questão técnica, também é uma questão de você dar chance aos jogadores que estão mostrando um empenho, uma vontade e que talvez possam estar pedindo passagem, se não tecnicamente, nessa questão anímica, que pra mim é o Chiesa, o Hitchke pra mim tem que ser titular no lugar do Isaac por enquanto, porque o Isaac não fez nada para ele ganhar essa vaga. Se o Salah não produz defensivamente, tudo bem, você pode dar até a chance pro Chiesa ali na direita, às vezes ele pode ir bem. O meio de campo tá ficando frouxo com o Wirtz, com o Szoboszlai, o Gravenberch e o McAllister, sei lá, bota o Endo, bota o Jones e tenta ver no que dá. É hora de você tentar algumas modificações para ver o que esse time pode produzir e se isso resolve pelo menos o suficiente para o time se estabilizar numa sequência de pontos e chegar no G4. Porque se o Liverpool ganha do West Ham, se o Liverpool empata em casa com o concorrente direto, se consegue ganhar fora de casa de um time que tá brigando para não cair, você vai ganhar dentro de casa de um time que tá ali no meio da tabela, o Liverpool consegue pegar essa vaga na Champions League. E acho que isso é o momento de você olhar para isso na temporada. Essa é a nossa briga. Na Champions League a gente vai vendo, se passar de fase, se chegar, e a gente pensa em título. Mas por enquanto, é você olhar na Premier League. E acho que se a gente fizer mais jogos com o empenho que a gente viu do Chiesa voltando para marcar, com a qualidade do Wirtz para definir aquele lance, com o pulmão do Jones para pressionar e recuperar aquela bola no ataque, a gente ainda pode conseguir corrigir o rumo dessa temporada, para pelo menos ser menos frustrante. E aí você começa a pensar na próxima temporada, se vai ser o slot, se você vai manter, até que ponto essas contratações vão encaixar ou não vão, mas eu acho que a gente precisa desse caminho. E esse caminho, para mim, passa mais pelo pulmão do Chiesa no lance que ele recupera, pelo lance do Jones no ataque, pela cabeça fria do Wirtz, e da desatenção do Van Dijk no lance do gol, do que um passe de lado, uma falta de urgência em alguns momentos para você armar no final do jogo. Você tá empatando o jogo em casa, você teve 8 minutos aí a mais, e o Liverpool em alguns momentos parecia incapaz de jogar essa bola na área para tentar fazer um gol ali, arrumar alguma coisa. Final de jogo já não tem mais tática ali, gente. Ali é só você tentar no abafa. E nem isso o Liverpool tava parecendo. Toca a bola para um lado, toca a bola para o outro, tenta achar uma bola, até que o Szoboszlai vai e lança para a área de qualquer jeito. Então, assim, é isso. Eu não sei exatamente se vocês entendem que eu estou fazendo uma crítica ou um elogio, mas eu acho que a gente precisa de algumas coisas desse jogo mais vezes. E que isso não é essa resolução de problemas, isso não vai fazer o Liverpool ser campeão, mas isso vai fazer o Liverpool respirar na temporada. E eu acho que esse jogo de hoje, se você aproveita esses exemplos, você tem um caminho para isso. Isso que eu tinha para falar para vocês. Peço que você se inscreva aí no nosso canal no YouTube, siga a gente aí no Spotify, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha disso? Qual que você acha que pode ser, que deve ser a escalação para os próximos jogos? Se você acha que o Chiesa merece uma chance? O que você acha do Jones, que eu sei que é uma figura controversa aí no meio da torcida do Liverpool? O Gakpo também é muito criticado e acho que é válido, apesar dele produzir alguns bons números. O empenho não agrada. O que você acha aí da sequência? O que você acha que o Arne Slot pode fazer? Se você demitiria o Arne Slot, eu acho que agora perdeu um pouco o timing, né? O timing talvez fosse o 4-1 contra o PSV. Acho que agora realmente é construir em torno dele pro resto dessa temporada. E aí na virada de ano a gente vê o que fazer. Bom, agradeço aí todo mundo. Peço que você compartilhe esse episódio, deixe seu like. Envia pro seu amigo que também torce pro Liverpool. Manda no grupo do Liverpool que você tem, no grupo da Premier League. E a gente agradece muito. A gente vai postar aí ao longo da semana aí alguns números que a gente teve na retrospectiva do Spotify. E a gente agradece demais, demais, demais a todo mundo que ouve a gente no Spotify, porque é a nossa maior rede ali, né, de plataforma, é a nossa maior plataforma disparado. E a gente agradece muito a você que ouve e assiste a gente aí no Spotify, porque vocês nunca deixam a gente caminhar sozinho. A gente tem números que a gente nem acredita em alguns momentos. Um abraço e até a próxima.